Olá pessoal, bom, nós vamos ver se conseguimos aí publicar uma sequência de vídeos para estudantes de ensino médio, para ajudar essa moçada aí do ensino médio. Então, nós vamos começar falando sobre funções quadráticas e depois a gente pode falar também sobre outros assuntos, né? A ideia é deixar aqui no canal algumas explicações, exercícios que possam aí auxiliar os estudantes, né? Lembrando que quem me acompanha um pouco sabe que eu não sou muito do tipo de ficar passando macete, né? Então a gente vai tentar explicar como é que as coisas acontecem, por que acontecem e depois vamos fazer exercícios para fixar isso aí, entendeu? Bom, é isso. No que diz respeito à função quadrática, a primeira coisa, o conceito de função. O que é uma função? Uma função é uma relação entre dois conjuntos, né, em que eu tenho para cada elemento do meu primeiro conjunto, não vou colocar primeiro aqui, né? Não, deixa eu ver como é que vai aparecer ali. Aqui, né? Para cada elemento do primeiro conjunto, eu vou ter aqui um único correspondente no segundo. Então, função é uma relação que associa, uma relação entre dois conjuntos que associa para cada elemento do primeiro conjunto um único correspondente no segundo conjunto. Bom, a função quadrática, então, é quando essa lei de associação é uma função polinomial do segundo grau. É um polinômio do segundo grau. Quando isso acontece, você chama a função de função quadrática, né? Função quadrática. Então, olha só. Eu digo que uma função é f. Esse primeiro conjunto aqui é o conjunto, é o domínio. Então, no caso de polinômio, o domínio máximo é o conjunto dos números reais, mas nada impede da função estar definida em conjuntos que são, assim, subconjuntos dos reais, né, que são menores, por assim dizer. Então, aqui também a imagem é R. Eu digo que uma função é uma função quadrática quando ela transforma um número x em um número y, onde esse y ele é encontrado a partir do x através de um polinômio de segundo grau. Então, aqui vai ser um ax quadrado mais bx mais c, onde esse a, esse b e esse c são números reais, né? E esse a é diferente de zero, porque se esse a aqui for zero, então a função não vai ser mais quadrática, vai ser uma função afim, né? Porque não vai ter mais o termo quadrático. Então veja, funções que têm essa cara aqui são chamadas de funções quadráticas. Por exemplo, eu poderia colocar assim, vamos colocar aqui exemplos de funções quadráticas. Eu poderia colocar assim, y igual a 2x quadrado menos 3x mais 5. É um exemplo de uma função quadrática. Se eu colocar assim, y igual a x quadrado menos 4, é um exemplo de uma função quadrática. Eu poderia escrever assim também, ó, f de x igual a 5x menos 3x quadrado. É uma função quadrática também, né? E o que a gente vai fazer agora é entender alguns aspectos importantes dessa função, né? Bom, primeira coisa, será que isso aqui tem utilidade, tem aplicação? Sim, tem várias situações que você pode matematizar, e nessa matematização a gente encontra uma função do segundo grau. Eu tenho certeza que se você pegar o seu livro-texto aí, se você é estudante de ensino médio, se você pegar o seu livro-texto, muito provavelmente você vai ver lá alguma situação, um problema que o autor colocou na hora de explicar sobre esse assunto, ok? Então, nós poderíamos pensar em uma situação aqui simples, em que a matematização do problema vai cair em uma função quadrática. Quer ver só? Vamos pensar, vamos imaginar que você vai
vai visitar, né, um parente seu numa fazenda aí no final de semana. Aí chegando lá, né, você depois de cumprimentar o pessoal lá e tal, vocês começam a dar uma volta né, ao redor lá da propriedade, né, dentro da propriedade, e aí alguém comenta com você, tá vendo aquele muro ali? Eu quero fazer um cercado para eu poder colocar ali alguma criação, galinha, porco, sei lá, né? Não importa a criação. E aí a pessoa, né, seu anfitrião, a pessoa que está te recebendo, fala assim, tá, eu tenho 100 metros de tela, eu quero aproveitar aquele muro para fazer um cercado. E aí, mas eu queria que a criação tivesse assim o maior espaço possível, né? Eu quero então fazer um cercado em que a área que a tela vai ajudar a cercar ali seja o máximo possível, né? Vamos pensar em um cercado na forma, né, de um retângulo, vai. Então, esse é um problema que você poderia falar assim, não, isso aí é uma aplicação. Não deixa de ser, mas vamos combinar, né? Dificilmente você vai se deparar com essa situação. E é interessante que vocês saibam diferenciar um pouco essa questão de você aplicar no seu dia a dia. Muita gente fala isso, né? Vamos estudar matemática para aplicar no seu dia a dia. Não necessariamente. Esse problema que eu estou passando aqui poderia ser um problema do dia a dia e, que acontece de repente uma vez com uma pessoa ou outra, mas não é um problema do dia a dia, você não encontra esse problema no cotidiano. Mas é um problema que exemplifica assim, como que essas funções quadráticas são interessantes, são importantes para a gente estudar. Quer ver só como é que fica a matematização desse problema? Veja bem, nós falamos que tinha um muro lá, né? Tinha um muro. Então vamos imaginar que essa linha aqui represente o muro. Então nesse muro aqui não vou mexer, eu vou aproveitar esse muro, então aqui não vai ter a tela. Entenda o seguinte, preste atenção na situação. Entenda o seguinte, eu tenho 100 metros de tela. Como é que eu poderia colocar esses 100 metros de tela para fazer um cercado aqui? Bom, eu poderia colocar esses 100 metros de tela assim, né? Por exemplo, 1 metro aqui, 98 metros de comprimento aqui e mais 1 metro aqui. Se você reparar, eu usei os 100 metros, são 100 metros de tela. Tem 98 mais 1, mais 1. Ou então nós poderíamos fazer diferente, ó. Nesse caso aqui, a área, se você falar assim, mas qual que é a área desse retângulo aqui? É 98 vezes 1, dá 98 metros quadrados. Então, eu tenho um retângulo, eu estou aproveitando o muro, eu tenho uma área de 98 metros quadrados. Mas essa é a melhor solução? Talvez não. Eu poderia, ao invés de deixar 1 metro, vamos apagar aqui, ao invés de deixar 1 metro, vamos supor que eu colocasse aqui, ó, 2 metros, né, 2 metros. E aí eu venho aqui, né, e coloco aqui 2 metros aqui também. Então 2 com mais 2, 4, já gastei 4. Eu tinha 100, então sobrou 96 metros. Então veja, naquele primeira situação, eu consegui um cercado que tinha 98 metros quadrados. Agora, nesse aqui, eu tenho 96 vezes 2, né? 96 vezes 2, ó, 96 vezes 2. 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Então, olha, eu saí de 98, né? A primeira situação, e fui para 192. Então, eu tenho muito mais área. E aí você poderia pensar assim, tá, mas eu vou fazer isso aí até quando? Eu vou ter que fazer um por um, né? Para poder encontrar qual que vai ser o cercado com a maior área. Não, é justamente para isso que serve a matemática. Nós podemos pensar em uma situação genérica. Ó, nós podemos pensar assim, ó. Eu não sei quanto que vai ter esse lado, não sei quanto que vai ter esse lado, né? Não sei quanto que vai ser aqui. Eu sei que se juntar tudo aqui tem que dar 100 metros, que é o que eu tenho de tela
para poder utilizar, certo? Então veja, vamos imaginar que aqui medisse x. Naturalmente, se isso aqui é um retângulo, aqui vai medir x também, não é verdade? Então, x com mais x deu 2x. Mas veja, aqui tem um lado que eu não sei quanto que mede esse lado aqui, né? Não sei. Vou chamar de y. A gente usa essas letrinhas para representar as coisas que a gente não conhece. O que eu sei a respeito disso aqui é que se eu juntar esse lado que mede x, mais esse lado de cá que mede x também, mais esse outro aqui que mede y, o total tem que me dar 100. Né? O total tem que me dar 100. Então, aqui, ó, x com mais x dá 2x, ficou 2x mais y igual a 100, né? 2x mais y igual a 100. E daqui eu consigo encontrar quem é o y em função do x. Ou seja, quem é esse lado em função desse outro. É fácil aqui, né? É só subtrair 2x aqui dos dois lados, ó, menos 2x dos dois lados. Aí esse com esse cancela, vai ficar o y sozinho, vai ficar assim, y igual a 100 menos 2x. Ah, beleza, então eu tenho essa relação aqui. Bom, né? Bom, mas o que eu quero maximizar, o que eu quero fazer ser máximo para a minha criação, ter mais conforto, é a área. Como é que eu calculo a área desse retângulo aqui? Olha, a área desse retângulo, a gente calcula multiplicando a base pela altura, não é assim calcular de retângulo? Mas a base aqui mede y e a altura mede x, ou se você preferir, se você achar mais bonitinho, pode colocar assim x vezes y. Pois é, mas aí, veja, aqui a minha área está dependendo de duas variáveis. Se eu conseguisse fazer depender de uma variável só, né, ficaria bem bacana, não ficaria? Mas a gente consegue, porque o meu y aqui, ó, ele não vale 100 menos 2x? Então eu posso colocar aqui, que isso aqui é x multiplicado por 100 menos 2x. Esse 100 menos 2x aqui que você está vendo, é onde estava o y. Eu tirei o y e no lugar do y eu coloquei 100 menos 2x. Aí quando você multiplicar aqui agora, ó, se você multiplicar x vezes 100 e depois x vezes 2x, você vai ver que a área vai ser escrita em função do x, né? E essa área vai ser assim, ó, 100 vezes o x, que é x vezes 100, 100 vezes o x, e depois menos 2x ao quadrado. Então, olha, eu acabei de chegar em uma função. É uma função quadrática, é uma função do segundo grau, uma função polinomial do segundo grau. E essa função está escrita em termos desse lado aqui, né? Então, aqui é a variável da minha função. Se você olhar para isso que nós definimos aqui, você pode falar assim, ah, mas essa letra é A, a letra que você usou aqui foi F. Ó, isso não importa, a letra que você usa para representar a função. Isso é só o nome, né, que você está dando para a função. No caso aqui, se você olhar aqui para ax² mais bx mais c, você vai reparar que o ax², veja bem, o a não é o primeiro. O A é quem acompanha o x. É quem acompanha o x². Então, se você olhar para essa aqui e falar assim, quem é o A aqui? Olha, o A aqui é menos 2. É quem acompanha o x². E quem é o B? O B é quem acompanha o x. Né? Olha aqui, ó. B é quem acompanha o x, o A é quem acompanha x². Então, quem é o B aqui? O B é quem acompanha o x, que é o 100. Ó. B igual a 100. Né? E depois... o C. O C é o que é chamado de termo independente. Independente de quem? De x, né? Não depende do x. Não interage com o valor que você coloca com o x assim diretamente. Ele vai adicionar com esse pessoal todo aqui, mas ele não tem um x grudado nele. Então é chamado de termo independente. Então aqui, se você perguntar qual é o termo independente aqui, qual é o C? O C é 0. Então aqui, veja bem, esse problema que eu coloquei é um problema simples, poderíamos pensar em N problemas. Né? A propósito, no seu livro texto, com certeza tem um monte de problema, que a matematização deles vai levar você para uma função do segundo grau. Agora, depois de você matematizar um problema,
você precisa saber o que fazer para resolver o problema. E nesse caso em particular, seria muito bom, porque veja, eu quero maximizar a área. Então, inicialmente você poderia falar assim, não faço ideia de como é que é o gráfico dessa função, embora a gente já sabe, né? A gente já sabe. Que isso aqui vai ser uma parábola, com a boca para cima ou com a boca para baixo, dependendo do sinal do ar. Mas é interessante também que você saiba fazer um esboço desse gráfico, né? Como é que você faz o esboço de um gráfico? Porque isso ajuda você a raciocinar em cima do seu problema. Então é uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer, esboço de gráficos de funções quadráticas, né? Que é o que nós veremos logo em seguida. Mas aí depois você precisa saber encontrar também alguns pontos especiais ali, por exemplo, onde é que o gráfico cruza com um eixo, onde é que você tem o ponto de maior imagem ou de menor imagem, se ela tiver a boca assim para baixo, você vai ter para cima, né? Você vai ter o ponto de menor imagem. Se a boca estiver para baixo, você vai ter o ponto de maior imagem. Você precisa saber encontrar essas coisas. Então, veja só, para você resolver problemas, você tem uma etapa que é a matematização do problema. É você pegar o problema, que eu coloquei, inventei o problema de você querer fazer um cercado com a maior área possível, usando 100 metros de tela e aproveitando o muro que está lá. Depois que você matematizou, você transformou o seu problema em um problema matemático. Aí é onde entra a matemática. É onde a gente vai estudar aqui agora algumas coisas, né? Como é que a gente pode fazer para resolver alguns problemas matemáticos. E é disso que a gente vai falar nos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá, né?